Bom, aqui eu apresento para vocês a estrela de Oswald. Mais uma vez eu gosto de avisar ele, estou passando aqui um curso básico, tá, de colorimetria. Então a estrela de Oswald ela tem várias funções dentro da colorimetria capilar. E eu vou mostrar aqui a função mais fácil de entender ela, tá? É o básico. Depois a gente pode entrar em outros cursos aí com partes avançadas. Bom, aqui eu queria mostrar para vocês de início, essas três primeiras cores são as cores primárias, né? Então a gente tem aí azul como cor primária. O azul também é representado pelo cinza dentro da colorimetria capilar. Nós temos aí o vermelho nessa ponta de baixo e o amarelo, ou seja, é um triângulo virado para cima. Esse triângulo virado para cima representa as cores primárias. E quando a gente mistura as cores primárias na mesma proporção, tá? Ou seja, eu vou misturar azul com amarelo em partes iguais. Vou dar um exemplo básico aqui, tá? 10 gramas de um, 10 gramas do outro. Toda vez que eu misturo duas pontas, eu tenho a terceira ponta aqui. Então, azul com amarelo eu teria o mate, que nós chamamos também de verde. O vermelho com o amarelo na mesma proporção, eu vou ter aqui o laranja. E o vermelho com o azul na mesma proporção, eu vou ter o violeta. Então, quando a gente mistura na mesma proporção duas pontas, eu tenho a ponta que está no meio. Ó. Vermelho e amarelo eu tenho laranja, amarelo e azul eu tenho violeta, ok? Misturando as primárias, então aparece para mim as cores secundárias, como eu acabei de explicar, mate, violeta e acobreado. O que é mais importante aqui para mim é vocês entenderem isso aqui, ó. Então nós temos aqui uma divisão da nossa estrela de Oswald ao meio, aonde essas cores de cima são chamadas de cores frias e essas cores de baixo são chamadas de cores quentes. E uma regra principal e básica é que cores frias neutralizam as cores quentes. Então, essas três cores frias vão neutralizar as cores quentes. E uma ponta de preferência sempre neutraliza a outra. Então, ó, o azul ou o cinza, como acabei de mostrar para você, ele vai neutralizar com muita eficácia as tonalidades laranjas. O violeta, ele vai neutralizar com muita eficácia as tonalidades amarelas. Então, o violeta neutraliza o amarelo. E voltando aqui, desculpa aí. O verde vai neutralizar o vermelho, ok? Uma ponta sempre neutraliza a outra. Aqui na minha cidade, Bragança Paulista, a gente tem muita dificuldade de achar o verde e a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, se você tem dificuldade de achar o verde, você poderia misturar o azul com o amarelo e obter o verde. Porém, como o curso é básico, a gente tem aqui um outro jeito bem básico e fácil de fazer, que como o laranja está muito próximo do vermelho, então o azul também ajuda a neutralizar os pigmentos avermelhados, ou seja, o fundo de clareamento avermelhado. Então, sendo assim, os mixtons frios, que são esses dos lados de cima, né? O ponto 2, ponto 1, mixton verde, você misturando nas cores, você vai conseguir eliminar o fundo de clareamento quente, que normalmente vai ser avermelhado, laranja ou amarelo. Bom, na sequência,
vou falar sobre super clareadores, né? Então, deve ser usado somente com OX de 30 ou 40, utilizados para se obter forte clareamento que a coloração comum básica não consegue atingir. Super clareadores agem por mais tempo nos fios. Seu tempo de pausa varia de 55 a 60 minutos. Consegue clarear 5 tons em cabelos naturais, muito importante a gente saber disso, tá? Ó, então 5 tons em cabelos naturais, partindo da base natural que foi aplicada. Exemplo número 1, eu tenho aqui um cabelo na cor natural 3, tá? Então vamos pôr aqui uma raiz 3.0, que é um castanho escuro. Eu vou usar o super clareador, ou seja, ele vai clarear 5 tons, então a gente soma 5. Eu vou ter aqui uma cor 8. Lembrando que tons de 1, 2, 3 e 4, eles podem perder de meio tom a um tom no clareamento, tá? Então eu coloquei aqui a cor 8 e no exemplo aqui em cima eu coloquei que poderia chegar num 7,5.0, tá? Não é um 7.5, é 7,5. Ele é uma cor entre o 7 e o 8. Perdeu meio tom de clareamento aqui, ok? Mas nem todos os cabelos vão perder esse meio tom. Vai variar muito aí de se é um cabelo grosso, fino, um cabelo muito selado ou não. Tá? Então vai variar muito na pigmentação do próprio cabelo. Lembra daqueles exercícios que foi passado lá atrás? Você também pode usar o super clareador quando der esse exemplo aqui, ó, raiz, comprimento, pontas e desejo. Então eu tenho uma raiz no tom 3 e um desejo no tom 8. Tá? E do 3 para o 8 eu vou ter 5 tons de clareamento. Né? Então, como a gente não tem aí OX de 50 volumes, né? Quando você tiver 5 tons de clareamento, você vai optar em usar o super clareador, ok? A gente vai ter aí super clareadores com pigmentação cinza, que é ponto 1 ou ponto 11, e super clareadores com pigmentação irisada, tá? Que é o ponto 2 violeta, e alguns com a pigmentação pérola, que é o violeta predomina, e depois vem um pouquinho de cinza, ok? Normalmente os superclareadores ponto 11 usado em cores mais escuras, tá? Provavelmente um exemplo como esse que eu dei agora, que é um 3. O irisado e o pérola a gente usa já em tons mais claros, tá? Então o ponto 11 você pode usar em bases que saem entre 3, 4 até 5. E os irisados ou pérolas a gente pode usar no 6, 7 em diante, tá? Até o próprio 5 também pode se encaixar aqui, vai variar um pouco do gosto da cliente. Mas como a gente está passando um curso mais básico, eu não vou entrar agora aqui com muitas explicações avançadas, a gente ficar a aula toda falando sobre isso. Segundo exemplo, eu tenho uma cor aí 4.0, né? E ela vai usar o super clareador. Então, olha aí, ó, se a cor da minha cliente, colocar aqui um exemplo de uma raiz, que é 4, e eu vou usar o super clareador, é só a gente somar 5, tá? Então, eu vou obter aqui um tom de 9. Caso eu venha perder meio tom, eu posso obter também aí, como não tá falando no exemplo assim, um 8,5, tá? Lembrando que é 8,5, não é 8.5. Fundo de clareamento. O fundo de clareamento nesse caso, ele é amarelo, tá? Então eu posso optar em usar um super clareador irisado, um super clareador pérola. O irisado ele vai eliminar esse fundo de clareamento amarelo. O pérola vai eliminar o fundo de clareamento amarelo e o cinza vai dar uma leve acinzentada no cabelo, ok? Não vai ficar um cabelo muito pérola ou muito cinza por causa da cor, que é um 8 ou um 9. A gente precisaria de um tom mais claro aí para dar esse resultado. O próximo exemplo, aí a gente já sai de uma base 5, que é um castanho claro. Então eu tenho aqui uma cor 5, lembrando que são cores naturais, tá? Mais o super clareador que clareia 5 tons.
eu vou atingir aí uma tonalidade de 10. Fundo de clareamento do 10, ele é um amarelo claro, tá? Então eu poderia estar utilizando o super clareador irisado para ter um resultado mais natural. E eu poderia estar utilizando o super clareador pérola. E eu teria um resultado levemente cinza, ok? Até aí, podendo também, dependendo do cabelo, dar um resultado levemente perolado, mas bem de leve. Em alguns casos, alguns clientes, alguns profissionais, alguns profissionais gostam de fazer o clareamento com o super clareador. Depois que lava, tonaliza novamente o cabelo ou ainda assim matiza com condicionador, shampoo ou máscara de pigmentação violeta para conseguir um resultado mais bonito, um perolado melhor. Tá? Então você também pode fazer isso. Você pode clarear o cabelo da sua cliente com o super clareador, ele é muito mais saudável, não há necessidade de clarear com pó. E depois do resultado final, você pode vir a tonalizar o cabelo para que você ainda obtenha um resultado melhor ainda. O próximo exemplo, a gente tem aí um 6.0, é um loiro escuro, tá? Então vamos manter aí o mesmo pensamento, né? Eu vou usar um super clareador, ele clareia 5 tons, então se o cabelo da minha cliente é um 6, mais o super clareador, eu vou atingir uma tonalidade de 11, né? Seria um loiro ainda aí mais claro que o 10, é um loiro, nesse caso não é um super clareador aqui, tá? É outro caso, eu vou ter um loiro mais claro que o 10 ainda, obtendo um fundo de clareamento amarelo bem clarinho, tá? Mesma coisa, eu poderia usar aqui um super clareador perolado ou um super clareador irisado. Os dois vão dar ótimos resultados, tá? Perolado ele vai dar um resultado levemente cinza e o irisado um resultado mais natural. Então aqui tem os exemplos para vocês, tá? Ponto 21, ele ajuda a neutralizar o fundo de clareamento amarelo. E o ponto 11, ele ajuda a neutralizar o fundo de clareamento amarelo alaranjado. Tá? Então, se a gente for partir de uma base de 1 até um 4 ou 5, a gente pode usar o super clareador cinza para ajudar a eliminar o fundo de clareamento. Se a gente a partir de um 5 até um 8, pelo menos, que 9 e 10 acho que nem vão utilizar um super clareador, tá? A gente pode estar utilizando um super clareador irisado ou pérola para ter um resultado melhor. Ele vai neutralizar o fundo de clareamento amarelo do cabelo. Cobertura de cabelo branco. Bom, gente, mais uma vez eu vou frisar aqui que eu estou passando uma aula mais básica, então meu intuito é facilitar o pensamento das pessoas. Existem várias técnicas para cobrir cabelo branco, técnicas bem básicas, técnicas mais avançadas, mas nesse caso eu vou usar um exemplo que eu utilizo, funciona e é bem fácil de entender. Então até 15% de cabelo branco, ou seja, quando a sua cliente tem pouca quantidade de cabelo branco, a gente vai colorir normalmente o cabelo. Não há necessidade de fazer nenhuma preparação especial. De 16 a 60% de cabelo branco, ou seja, média quantidade, você olha, você vê que o branco representa um pouco, pelo menos, a gente vai misturar a coloração fantasia, tá? Coloração fantasia colorações, qualquer coloração que seja ponto alguma coisa, aqui nos exemplos abaixo, 7.4, 6.66, então essas colorações são chamadas de coloração fantasia. E coloração base é qualquer coloração ponto zero, tá? Natural. Então, no caso de média quantidade, a gente vai misturar a coloração fantasia com a coloração base ponto zero na mesma altura de tom. De 61% a 90%, ou seja, muita quantidade de cabelo branco, o branco já tem uma maior predominância,
a gente vai misturar a coloração fantasia com a coloração base ponto zero, um tom mais escuro. E 100% indicamos fazer aí uma pré-pigmentação para auxiliar na cobertura de cabelo branco, a gente já vai falar sobre ela. Bom, então vou usar aqui nos exemplos uma cliente que tem média quantidade. Média quantidade pode ser, então, como a gente colocou aqui no exemplo, eu vou pôr aqui ó, de 16% até 60%. Lógico que a gente não consegue ter uma ideia específica em porcentagem, mas a gente consegue ver que tem bastante cabelo branco dividido aí com o cabelo natural da cliente. Misturar o tom fantasia, que é o 7.4, com a base, que é o ponto zero, na mesma altura de tom. O que significa isso? Então, se a altura de tom aqui é o 7, eu vou misturar com a base, que é o ponto zero, na mesma altura de tom. Então, é o 7 também, porém com a base. Muito importante lembrar que aqui a gente sempre vai misturar na mesma proporção. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, 10 gramas dessa cor, eu sou obrigado a pôr 10 gramas dessa cor também. 6.66. Então, ó, a altura de tom aqui é 6, eu vou misturar com a base, que é o ponto zero, na mesma altura de tom. Então, 6 com 6, porém com a base. Vou colocar um exemplo aqui, ó, 1/4 de coloração, 15 gramas de um. Eu também vou pôr aqui 15 gramas do outro. No próximo exemplo, mesma coisa, a altura de tom aqui é um 8, ó, eu vou misturar na mesma altura de tom a base ponto zero. Então, vou usar aqui um exemplo de meio tubo, eu vou usar meio tubo desse, eu sou obrigado a utilizar meio tubo desse também. 5.71, ó, eu tenho uma altura de tom 5, eu vou usar a mesma altura de tom 5.0 para fazer a cobertura de tom de cabelo branco, né, para fazer a cobertura de cabelo branco. E estaremos utilizando aqui, vou usar exemplo de um tubo desse, também vai um tubo desse. 7.0, então como já é uma coloração 0.0, eu não preciso fazer nenhuma mistura especial nesse caso e aplicar somente ela. Próximo exemplo aí, muita quantidade. Então, muita quantidade, a gente colocou aqui no nosso exemplo acima 61% até 90%, ou seja, a sua cliente já tem bastante cabelo branco, ele domina. A maior proporção do cabelo é branco. Então a gente vai utilizar a base ponto zero, são os mesmos exemplos do anterior, ok? Então a base continua ponto zero, porém, ó, a altura de tom um tom mais escura. Então era 7, eu coloquei o 6 na mesma proporção, 15 gramas de um, 15 gramas do outro. 6.66, tá? Então, ó, o 6 eu vou misturar um tom mais escuro, que é o 5, e base, ponto zero, na mesma proporção. Então, eu vou pôr 30 gramas desse, eu vou pôr 30 gramas desse também. Aqui, mesma coisa. Então, se a coloração escolhida for um 8, eu vou misturar com um tom mais escuro, que é o 7, e essa coloração automaticamente base, ponto zero. Se vai 60 gramas dessa, eu sou obrigado a pôr 60 gramas dessa. O 5, eu vou tirar um tom, então vai o 4, base, ponto zero, ok? Na mesma proporção, 10 gramas de um, 10 gramas do outro. E nesse caso eu escolhi uma base ponto zero, mesmo assim eu dou preferência, ó, em escurecer um tom, tá? 7.0 com 6.0, na mesma proporção. Então, se eu pôr aqui 15 gramas de um, eu vou pôr também 15 gramas do outro. Então, só para um estudo mais avançado, depois a gente vai passar para vocês, 7 mais 6 é igual a uma coloração 6,5, tá? Nesse caso aí do exemplo, ponto zero. Então, 6,5 é uma cor que está entre o loiro escuro
E o loiro médio é um pouco mais claro que o loiro escuro e um pouquinho mais escuro que o loiro médio. Pré-pigmentação pode ser utilizada em cabelos 100% branco, em cabelos com dificuldades de pigmentação ou em cabelo loiro que deseja escurecer mais que 3 tons. Pode também ser usado em cabelos que não estão segurando a cor por muito tempo, ou seja, aquela cliente que vai no seu salão e tem um cabelo 100% branco. Você olhou a raiz dela, a raiz totalmente branca, você pode usar pré-pigmentação para auxiliar aí na cobertura de cabelo branco. Aquela cliente que vai no seu salão tem um cabelo loiro e deseja escurecer esse cabelo e vai escurecer mais do que 3 tons. O que tende a acontecer? Quando a gente pega um cabelo muito claro e a gente resolve escurecer, ele não vai segurar a pigmentação de início, ele não vai já na primeira coloração ficar 100%. Ela vai sair bonita do salão, porém vai desbotar rápido essa cor. E ela pode vir a reclamar. Por isso é importante a gente sempre falar bem com a cliente, explicar para ela, ser o mais honesto possível para evitar problemas, certo? Então é muito comum quando a cliente é loira e vai escurecer, a gente tem que pintar 2 ou 3 vezes para obter o resultado perfeito. Você fazendo uma pré-pigmentação, você vai evitar esse problema, você vai segurar a cor mais rápido no cabelo já na primeira aplicação. Porém, não é obrigado a fazer a pré. Tá? Às vezes sua cliente, por exemplo, está com medo de escurecer. Ai, será que vai ficar bom? Ai, eu tenho medo de escurecer. Então eu já não indico fazer a pré. Porque se ela não gostar, é mais fácil de você retirar essa cor do cabelo depois. Então aí vai variar muito do diagnóstico, da conversa que você vai ter com a cliente. E também pode ser usada a pré-pigmentação naquele cabelo que a sua cliente, você pinta e ela sempre te liga falando: ah, sabe o que é? O meu cabelo está desbotando muito. Ah, a coloração não segura no meu cabelo. Ah, durou 2, 3 lavagens e já desbotou. Então esse cabelo que tem dificuldade de pigmentação, de segurar o pigmento no cabelo, você também pode usar a pré para ter um resultado melhor. Então, preparação básica da pré-pigmentação. Primeiro, você vai pegar a cor escolhida. Então eu vou usar aqui um exemplo de uma coloração marrom 6.7. Essa vai ser a cor escolhida, loiro escuro marrom. Então imaginei, sua cliente fez uma californiana, tá loira, não gostou. E bem loira, tá? E depois resolve falar para você: ah, eu quero pintar meu cabelo de marrom, escolhe essa cor. E você deseja fazer uma pré para evitar ficar desbotando esse cabelo toda hora. Então, segurar melhor a pigmentação, vamos fazer uma pré. Mais uma vez eu vou ressaltar, tá? É um curso básico. Existem várias maneiras de se fazer pré-pigmentação. Porém, a minha ideia aqui é facilitar, tá? Depois posso dar uma aula explicando várias e várias maneiras de se fazer a pré, ok? Esse é um jeito que eu já usei, funciona e tem o menor risco, tá? Para quem está começando. Então, primeiro passo, vai pegar a cor escolhida, 6.7 nesse exemplo, vai misturar com água, então H2O, né? Água. A gente vai misturar com água, mantendo a proporção de mistura. O que é isso? Então, se para meio tubo vai 45 ml de água oxigenada, eu vou pôr 45 ml de água comum. Se para um tubo vai 90 ml de água oxigenada, eu vou pôr 90 ml de água comum, ok? Ok. Vou pegar essa preparação e vou aplicar onde precisa fazer a pré. Por que isso? Aplicar onde precisa fazer a pré. Eu não preciso aplicar no cabelo todo. No caso de um cabelo 100% branco, no caso aí é só a raiz branca, ela já vem pintando, vou fazer a pré-pigmentação só na raiz. No caso de uma californiana que a sua cliente fez e deseja escurecer, eu posso fazer a pré-pigmentação só na californiana, só onde está mais loiro. Agora, no caso de uma cliente que você vive colorindo e a cor continua desbotando sempre, você pode fazer no cabelo todo para poder segurar no cabelo todo. Depois, eu vou pegar a cor escolhida, então a mesma cor, 6.7.
mais água oxigenada. Aí vai ter que fazer o diagnóstico para você saber qual água oxigenada você vai usar. No caso de uma raiz 100% branca, eu indicaria o OX de 20. No caso de escurecer uma californiana, eu indicaria um OX emulsão, tá? Para evitar prejudicar mais o cabelo. E no caso aí de colorir o cabelo todo, tem que fazer o diagnóstico para ver se a cliente tem raiz ou não. Ok? Ok. Então escolher a OX adequada para escurecer. Então, o segundo passo, eu vou pegar 6,7 mais a água oxigenada e vou aplicar por cima, ok? Algumas pessoas me perguntam, mas eu ouvi dizer que precisa de tempo de pausa. Não precisa, tá? A primeira aplicação, o tempo que você demorar, aqui temos uma cabeça. O tempo de você começar essa aplicação pela nuca, subir toda essa aplicação, depois vir na lateral. Essa primeira mecha que você passou na nuca já vai ter dado 10 minutos em pausa, que é o suficiente para uma pré-pigmentação. Depois que você termina a aplicação, ainda vai preparar essa nova cor, já deu o tempo de pausa necessário. Vai pegar a cor escolhida, vai aplicar por cima, ou seja, eu vou ter 2 vezes o pigmento dentro do fio de cabelo. Ele vai dar uma sobrecarga de pigmento e vai ajudar a durar mais tempo a cor. E também a cobrir melhor o cabelo branco. Preparação das colorações. Então, muitas pessoas têm dúvida em como fazer a preparação. Eu coloquei aqui o exemplo de uma coloração, tá? O tonalizante, para quando a gente vai tanto tonalizar a mecha ou aplicar um tonalizante no cabelo inteiro, para dar um brilho no cabelo, devolver aquela cor desbotada, tá? E eu coloquei aqui o que a grande maioria das marcas hoje em dia usam. Então, coloração, a grande maioria das marcas usa 1 para 1,5, ou seja, 1 é a cor, o primeiro 1 é a cor, representadas por gramas, e 1,5 é o OX, a água oxigenada, ok? H2O2, representadas por ml. Então é 1 para 1 mais meio. Esse meio é sempre meio desse número aqui, ó, ok? E não daquele primeiro. E assim eu vou obtendo os resultados corretos. Então olha ali no exemplo. Se eu preparar 10 gramas de coloração, eu vou pegar 10 ml de OX mais meio desse número aqui. Então é 5, que vai dar o total de 15 ml de OX. Se eu pegar 10 gramas, 20 gramas de coloração, eu vou utilizar 20 ml de OX mais a metade desse 20, que é 10, e vou ter aí, ó, 30 ml. Se eu usar 30 gramas de coloração, aqui representando meio tubo de cor, tá? Eu vou utilizar 30 ml de OX, é 1 para 1 mais meio, que é meio desse daqui, ó. Então, eu vou ter o total de 45 ml de OX. 40 gramas de coloração, 40 ml de OX, mais metade desse que eu acabei de colocar, que é 20, eu tenho um total de 60 ml. 50 gramas de coloração, vai 50 ml de OX, mais a metade desses 50, e eu vou ter um total de 75 ml. E 60 gramas de coloração, representando um tubo completo, tá, de coloração, eu vou colocar 60 ml de OX, mais a metade desses 60, que é 30, e vou ter um total de 90 ml, tá? E todos os casos que você pode fazer com um tubo de coloração. No tonalizante, a gente tem a mistura de 1 para 2, mantendo o primeiro 1 como cor, representada por gramas, e o segundo número como OX, representado por ml. Então, vamos aos exemplos. Então, se eu usar 10 gramas de coloração, eu vou usar o dobro, né? 1 para 2, o dobro, 20 ml de OX. 20 gramas de tonalizante, vai 40 ml. 30 gramas de tonalizante, 60 ml. 40 gramas de tonalizante, 80 ml de OX. 50 gramas de tonalizante, 100 ml de OX. 60 gramas de tonalizante, 120 ml de OX. Lembrando a mesma coisa, então esse primeiro aqui, 30 gramas representa meio tubo,
60 gramas representa um tubo. E o tempo de pausa, né? Então, o tempo de pausa, a coloração, ela tem aí um tempo de 55 minutos de ação, tá? Então, esse tempo total é a ação da coloração, ok? Que representa, você tem 15 minutos, que é para você aplicar, e 40 minutos, que é o seu tempo aí de pausa. E o tempo do tonalizante, ele vai agir por 35 minutos, é o tempo de ação. Sendo desses 35 minutos, você tem também 15 minutos para aplicar a cor e 20 minutos de pausa. Em caso de você tonalizar mechas, nem sempre você precisa levar em consideração esses 20 minutos. Você precisa olhar bastante a olho, porque alguns resultados vão ser mais rápidos. Então, se for preparar um tonalizante para usar como tonalização de mechas, fica muito esperto no tempo e ir a olho. Esse exemplo que eu coloquei aqui, no caso de você for aplicar uma cabeça inteira, ok? Para ajudar na coloração.